Tarde da noite, Amelia Sterling, uma das mais jovens CEOs da cidade, foi retirada do seu próprio carro pela segurança da empresa. Não tem permissão para entrar no edifício. É a minha empresa. Não mais. A porta de vidro fechou-se na sua cara, deixando para trás as risadas zombeteiras do grupo que acabara de traí-la. Confusa, Amélia deu um passo para trás e quase caiu, mas uma mão firme a segurou. Era um zelador com um rosto gentil, mas olhos perspicazes, como alguém que tinha vivido grandes coisas. Ele sussurrou: "Esta noite, tudo em que acreditavas foi orquestrado, e eu tenho algo que vai destruir tudo." Ethan Ward, 38 anos, pai solteiro, rosto gentil, olhos sempre a mostrar o cansaço de alguém que trabalha enquanto cria uma criança. Ele trabalhava no turno da noite como zelador para ter tempo para cuidar da sua filha de 9 anos, Lily. Ele já tinha sido engenheiro de sistemas do Sterling Group, mas depois da morte da sua esposa num incêndio, a empresa tentou encobrir o caso. Ethan demitiu-se sofrendo de TEPT grave e mudou para o trabalho de zelador para evitar tudo relacionado com poder. A sua vida girava em torno de três coisas: ir trabalhar, levar a sua filha à escola e visitar o túmulo da sua esposa. Quando viu a CEO Amélia a ser atirada para fora do seu carro, os olhos dela pareciam exatamente os da sua esposa na noite anterior à sua morte. Confusa, magoada e traída, Ethan aproximou-se por instinto protetor, com cuidado, e a segurou quando ela quase caiu. Amélia olhou para ele com os olhos trêmulos. Eles me derrubaram. Ethan disse para ela segui-lo, pois sabia que as câmaras do saguão estavam transmitindo ao vivo para humilhá-la. Na pequena sala de armazenamento, Amélia explodiu. Eles me incriminaram, eu não fiz nada, fazer nada. Ethan não falou imediatamente, apenas colocou sobre a mesa um velho microfone USB prateado, um item que Lucas Hale, o falecido diretor financeiro, lhe enviara 3 meses antes. Ethan revelou que já trabalhara com Lucas e que Lucas dissera que, se um dia Amélia fosse atacada, a única pessoa em quem ela poderia confiar era ele. Amélia engasgou-se. "Por que acredita em mim?" Ethan respondeu: "Porque fui tratado exatamente da mesma maneira por eles." Breve flashback. A morte de sua esposa foi encoberta pela empresa. Ethan foi culpado por uma falha no design do sistema e pressionado a assinar uma confissão, o que ele recusou. Portanto, ele compreendia a sensação de ter a honra esmagada pelas estruturas de poder. Fim do ato 1. Ethan abriu o USB dizendo a frase que levava ao ato 2. "Se quiseres provar a tua inocência, terás que suportar muito mais, mas eu irei com você." O depósito era apertado, cheio de produtos de limpeza e com cheiro de sabão industrial. Amélia sentou-se em um balde virado, seu terno de grife completamente fora de lugar, entre esfregões e vassouras. Ela olhou para Ethan com uma mistura de desespero e esperança, o estranho que acabara de se tornar seu único aliado. "Por que Lucas confiaria isso a você?" perguntou ela, com a voz rouca de tanto chorar. "O que ele era para você?" Ethan encostou-se na parede, cruzando os braços. "Melhor amigo. Começamos juntos na Sterling, saídos da faculdade. Ele era financeiro, eu era engenheiro. Íamos mudar o mundo." A sua voz baixou. "Então a minha esposa morreu e o Lucas foi o único que lutou para descobrir a verdade." "Que verdade?" Amélia sussurrou que o incêndio não tinha sido um acidente, que os protocolos de segurança tinham sido deliberadamente ignorados para poupar dinheiro, que pessoas morreram porque o lucro era mais importante do que vidas. As mãos de Ethan cerrou os punhos. Lucas tentou expor isso. Eles destruíram a carreira dele, fizeram dele diretor financeiro para comprar o silêncio dele, mas ele nunca parou de coletar provas. Amélia entendeu que não se tratava era apenas sobre ela. Era sobre um padrão de corrupção que vinha se agravando há anos. Como ele morreu? Oficialmente de ataque cardíaco. O tom de Ethan deixou claro o que ele achava dessa explicação. 3 meses atrás, um dia depois de me dizer que tinha provas suficientes para derrubar toda a diretoria, ele apontou para o pendrive e me deu isso como garantia, dizendo que, se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar você. Você disse que era a única que não sabia o que eles estavam fazendo. Eu, Amélia disse, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Eu confiava neles. Construí esta empresa com o Jonathan. Ele era o meu mentor, o meu amigo. Como ele pôde? A voz dela falhou. Ethan aproximou-se e agachou-se ao nível dos olhos dela,
Porque o poder corrompe e ele queria o que você tinha. Ele fez uma pausa. Mas a luta ainda não acabou. Eles podem ter tomado a sua empresa esta noite, mas a verdade ainda está do nosso lado. O que está no USB? Perguntou Amélia. Tudo, disse Ethan simplesmente. Registros financeiros, registros de segurança, gravações de áudio, o suficiente para mandá-los todos para a prisão. Mas temos que ser inteligentes sobre isso. Eles controlam a narrativa agora, precisamos de recuperá-la. Amélia olhou para este zelador que era muito mais do que parecia. Um pai, um engenheiro, um homem que tinha perdido tudo e sobrevivido. Por que está a ajudar-me? Não me deve nada. Não deve nada a esta empresa. Ethan pensou sobre isso. Porque Lucas me pediu, porque a minha filha merece a crescer num mundo onde a verdade importa e porque ele encontrou os olhos dela quando eu a vi esta noite. Vi a minha mulher sozinha, traída, assustada, e não consegui salvá-la. Talvez eu possa salvar-te antes de continuarmos. Diz-nos de onde estás a assistir e inscreve-te para não perderes perca o que vai acontecer a seguir. Na manhã seguinte, Ethan levou Amélia de volta à sede para enfrentar a opinião pública. Mas desta vez ele caminhou ao lado dela como um escudo. Os funcionários transmitiram ao vivo, zombaram, criaram memes, chamaram Amélia de fraudulenta, CEO descartada, um gerente jogou uma pilha de documentos aos pés dela. Vai explicar ao tribunal. Humilhação de alto nível. Amélia estava prestes a desmoronar, mas Ethan agarrou a mão dela e a puxou para fora do círculo de pessoas no elevador de serviço. Ethan finalmente abriu o USB para ela para ver que dentro estava o backup do registro de segurança que Lucas fez antes de morrer. O registro mostrava que Amélia foi incriminada. A sua conta foi controlada remotamente para assinar ordens de transferência de 60 milhões de dólares. Amélia começou a chorar. Eles querem-me na prisão, aumento de retenção. Ethan abriu outro ficheiro de áudio, a voz de Lucas. Se Amelia ouvir isto, significa que eu não estou vivo. A verdade está no antigo porão de dados. Ethan apertou a mão dela. Eu confio no Lucas e confio em ti. De repente, a segurança os descobriu na área técnica. Eles foram perseguidos. Ethan conhecia todos os atalhos e levou Amélia a fugir como alguém que tivesse vivido no prédio a vida inteira. Quando desceram para o subsolo, Amélia viu Lily, a filha de Ethan, sentada à espera do pai com a mochila. A visão de um pai solteiro preso entre a responsabilidade e o perigo fez Amélia engasgar. Ethan foi decisivo. Lily, vai até o segurança de que te falei. O pai tem um trabalho a fazer. Sentada à espera do pai com a mochila. A visão de um pai solteiro preso entre a responsabilidade e o perigo fez Amélia engasgar-se. Ethan foi decisivo. Lily, vai até o segurança de quem te falei. O pai tem um trabalho a fazer. Os olhos da menina mostravam familiaridade. Não era a primeira vez que Ethan tinha de fazer escolhas difíceis. Fim do ato 2. Chegaram à porta da cave de dados, onde estavam os verdadeiros vestígios e também onde Lucas trabalhou pela última vez. A manhã tinha sido brutal, caminhando por aqueles corredores familiares, vendo pessoas que ela tinha orientado e promovido agora a vaiando, filmando a sua humilhação para ganhar influência nas redes sociais. Isso partiu algo em Amelia. Essas eram as suas pessoas, a sua empresa, o seu trabalho, e eles se voltaram contra ela em menos de 24 horas. Uma jovem estagiária, alguém que Amélia havia contratado pessoalmente, recém-saída da faculdade, cuspiu aos seus pés. Ladra, você roubou de todos nós. O rosto da garota estava contorcido de raiva genuína, completamente convencida da culpa de Amélia. Isso doía mais do que o executivo que havia jogado os documentos. A estagiária acreditava nela, e agora essa crença estava destruída. A mão de Ethan em seu cotovelo era a única coisa que mantinha Amélia seguindo em frente. Não reaja, disse ele baixinho. Não lhes dê essa satisfação. Estamos aqui por provas, não por vingança, ainda não. A calma dele era contagiante, estabilizando Amélia, que se concentrou em colocar um pé na frente do outro. O elevador de serviço estava misericordiosamente vazio quando as portas se fecharam, isolando-os da multidão hostil. Amélia finalmente se permitiu respirar. Como você consegue, perguntou ela a Ethan, ficar tão calmo quando tudo desmorona? Prática, disse Ethan com severidade. Já passei por isso antes, sei o que está por vir. A raiva, a traição, o isolamento, mas também sei que isso passa. A verdade tem uma maneira de vir à tona,
mesmo quando as pessoas tentam enterrá-la. Ele pegou o telemóvel e conectou o USB com um adaptador. Lucas era meticuloso, documentava tudo. Observe os registros de segurança carregados, mostrando um padrão claro. A conta de Amélia acessada a partir de endereços IP que ela nunca tinha usado em momentos em que tinha álibis sólidos, transferências autorizadas com a sua assinatura digital, mas metadados mostrando que elas se originaram do computador do escritório de Jonathan. Ele tinha acesso às minhas credenciais. Amélia sentiu-se mal. Como vice-presidente, ele tinha acesso a tudo. Esse era o objetivo de lhe dar essa posição. Ele era o seu segundo, o seu parceiro de confiança, a pessoa perfeita para lhe dar uma facada nas costas. Ethan percorreu mais ficheiros, mas aqui o que eles não contavam era que Lucas era um bastardo paranoico. Ele registrava tudo, mantinha cópias de segurança das cópias de segurança, incluindo isto. O ficheiro de áudio reproduziu a voz de Lucas, tensa e assustada. Amélia, se estás a ouvir isto, estou morto. Eles apanharam-me, mas eu apanhei-os primeiro. Tudo o que precisas está no antigo servidor do centro de dados, Rack 7, partição oculta. A palavra passe é estática. As palavras seguintes ficaram distorcidas, e Amélia, desculpe, eu deveria ter contado antes, mas eles ameaçaram a minha família. Achei que se eu fingisse concordar e coletasse provas discretamente, poderíamos derrubá-los de uma vez. Eu estava errado. Não cometa o meu erro. Confie em Ethan Ward. Ele é honesto e não tem mais nada a perder. A gravação terminou. Amélia chorava novamente, silenciosamente desta vez. Ele morreu por isso, por mim, pela verdade. Ethan corrigiu. Há uma diferença. Chegaram ao piso da cave. As portas abriram-se, revelando Lily sentada no chão, a desenhar num caderno. Ela olhou para cima e sorriu para o pai. Olá, papá! As coisas assustadoras já acabaram? O coração de Ethan apertou-se. A sua filha de 9 anos já sabia das coisas assustadoras, já compreendia que, às vezes, o papá tinha de fazer coisas perigosas. Quase, querida. Preciso que vás esperar com o agente Martinez lá em cima, está bem? O segurança simpático que te dá doces. Mas, papá, sem mais. Pega na tua mochila. Vou buscá-la em 20 minutos. Ele beijou a testa dela. Prometo. Lily olhou para Amélia. Depois voltou a olhar para o pai com a sabedoria de uma criança que já tinha perdido um dos pais. Ela disse, tem cuidado, papá. Preciso de ti. Eu vou, querida, eu vou. Ele observou-a caminhar até o elevador, pequena e corajosa, depois virou-se para Amélia. Vamos terminar isto. O centro de dados estava frio, com filas de servidores a zumbir na luz fraca. Ethan movia-se com confiança, claramente familiarizado com o layout. Rack 7 murmurou contando. Aqui, ele puxou um teclado e começou a digitar. A senha antiga de Lucas era as iniciais das nossas esposas mais o aniversário da Lily. Se ele seguisse o padrão, o ecrã piscou em verde, acesso concedido, e lá, numa partição oculta chamada Seguro, estava tudo. Registros financeiros mostrando os 60 milhões a fluir através de empresas de fachada controladas pelo conselho, cadeias de e-mails discutindo como incriminar a Amélia, atas de reuniões onde debatiam se apreendiam ou apenas destruíam a sua reputação, imagens de segurança de Jonathan literalmente usando o computador da Amélia para autorizar as transferências enquanto ela estava fora da cidade. Oh, meu Deus, Amélia sussurrou. Isto é tudo. Isto é justiça, disse Ethan. Mas precisamos de ser inteligentes. Se entregarmos isto à polícia, desaparece. Jonathan tem conexões. Precisamos de tornar isto público primeiro. Tornar impossível enterrar. Terias ficado em silêncio ou falado. Partilha os teus pensamentos. Ethan destrancou a cave de dados com o seu antigo código de segurança, chocando Amélia. Como ainda tens acesso? Ethan confessou. Eu costumava chefe de sistemas de segurança de alto nível, não apenas um zelador. O sistema ainda registrava o log do dia em que Lucas morreu, mostrando que o acesso de Lucas estava apagado, a sua conta usada por alguém do conselho. Eles abriram o vídeo que Lucas gravou secretamente. O conselho pressionou-o a alterar os números para incriminar Amélia. Quando Lucas recusou, uma sombra familiar apareceu no vídeo. Jonathan Reed, vice-presidente, a pessoa em quem Amélia confiava absolutamente. Jonathan disse no vídeo,
Se ela cair, tudo será nosso. O vídeo parou quando Lucas gritou. Não! Amélia segurou a cabeça. Oh Deus, ele me traiu. Ethan deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dela, não a consolando com palavras, mas com a presença sólida de alguém que havia passado exatamente por essa dor. Ethan rastreou o último registro de Lucas, um ficheiro protegido pelo código LWAS 312. Ethan percebeu que era um código que Lucas disse ser os nomes da sua esposa e do filho, Lily Ward, porque Ethan e Lucas eram amigos íntimos. Ao abrir o ficheiro, a prova final apareceu. O dinheiro não tinha desaparecido, mas transferido para uma cadeia de fundos negros que Jonathan criara para lavar dinheiro para comprar ações privilegiadas. Jonathan apareceu de repente com a segurança. Vocês dois não podem sair daqui. Ethan colocou Amélia atrás dele. De zelador, tornou-se um homem com os olhos de um engenheiro que sofrera uma perda. Ele abriu o painel de controlo e trancou todas as portas, isolando Jonathan na sala. Ethan olhou para Jonathan e disse, você matou o meu amigo e não tocar nela. O rosto de Amélia olhando para Ethan agora não era o de um CEO olhando para um zelador, mas o de uma mulher que acabara de ser salva do abismo por um homem que havia perdido muito. O confronto no centro de dados era elétrico. Jonathan, sempre tão polido e controlado, agora parecia perturbado, com o terno amarrotado, o cabelo despenteado e os olhos selvagens. Você não tem ideia do que está a enfrentar, ele rosnou. Isto é maior do que você, maior do que ela, maior do que o seu amigo morto. A voz de Ethan era mortalmente silenciosa. Não ouse falar sobre o Lucas. O Lucas era fraco, cuspiu Jonathan. Não conseguia lidar com a pressão. Começou a desenvolver uma consciência. Teve de ser removido. A admissão casual de homicídio pairou no ar. Amélia suspirou. Tu mataste-o. Tu realmente mataste-o. Eu protegi a empresa, disse Jonathan, como se isso justificasse tudo da parte dele, da tua parte, da parte de qualquer pessoa que não conseguisse ver o panorama geral. Ele sacou uma arma pequena e mortal, da sua mão bem cuidada, e eu protegê-la de ti também. Ethan não vacilou. Anos vivendo com a perda, lamentando a morte da esposa, protegendo a filha sozinho, tinham consumido o seu medo. Achas que isso me assusta? Já perdi tudo o que importa. Não podes ameaçar um homem que não tem mais nada a perder. Ele deu um passo à frente. Mas tu tens tudo a perder. A tua reputação, a tua liberdade, a tua vida confortável construída sobre mentiras e morte. Fica aí. Jonathan acenou com a arma trêmula. Ele não estava acostumado a confrontos reais. Estava acostumado a salas de reunião e subornos, a fazer problemas desaparecerem com dinheiro ou papelada. O perigo físico era estranho para ele. Ethan usou isso movendo-se com a confiança de alguém treinado em segurança. Alguém que sabia como desarmar uma ameaça. Antes que Jonathan pudesse reagir, Ethan havia fechado a distância e derrubado a arma, que caiu no chão com um barulho estrondoso. Jonathan se lançou para pegá-la, mas Ethan foi mais rápido, chutando-a para debaixo de um rack de servidores. Sente-se, Ethan ordenou. Sente-se e veja o seu império desmoronar. Ele abriu o painel de controlo e começou a enviar tudo para a rede interna do edifício. O que estás a fazer? A voz de Jonathan falhou com o pânico. Transparência, disse Ethan. Todos os ecrãs deste edifício estão prestes a mostrar exatamente o que fizeste. Ele o atingiu. Executar. Em toda a sede do Sterling Group, nos monitores dos escritórios, saguões e salas de conferência, a verdade começou a ser exibida. O vídeo de Lucas, os registros financeiros, os e-mails de Jonathan. Amélia assistiu tudo acontecer ao lado de Ethan, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas desta vez eram lágrimas de alívio, de justiça feita. Ele se foi, ela sussurrou. Lucas ainda se foi. Mas não foi esquecido, disse Ethan. E agora todos sabem que ele morreu como um herói, e isso importa. Jonathan afundou no chão, quebrado. A segurança batia nas portas trancadas, mas Ethan os havia redirecionado para os serviços de emergência em vez dos guardas da empresa. Polícias de verdade estavam a caminho com mandados de prisão de verdade. Acabou, disse Ethan a Jonathan. Você perdeu. No andar de cima, o prédio estava em caos. Os funcionários assistiam às provas se revelarem em tempo real,
vendo seus líderes confiáveis serem expostos como criminosos. O jovem estagiário que cuspira em Amélia chorava, pedindo desculpas a um corredor vazio. Os gerentes ligavam para advogados. O Departamento de Relações Públicas estava tendo um colapso coletivo. E no centro de dados, Amélia Sterling, a CEO que perdera tudo, percebeu que ganhara algo mais valioso: a verdade, um aliado e um vislumbre do que era uma verdadeira coragem. Obrigada, disse ela a Ethan, por acreditar nela, por lutar por ela, pois ela não conseguia terminar por fazer o que Lucas não conseguiu. Ethan terminou por ela. Ele morreu por isso. O mínimo que ela podia fazer era garantir que isso importasse. Sirenes soavam lá fora. A polícia estava a chegar. Ethan destrancou as portas. Era hora de enfrentar o mundo novamente. Mas desta vez ela não está sozinho. Amélia pegou na mão dele, não como CEO de um funcionário, mas como uma sobrevivente para outra. Juntos, eles saíram para encontrar a polícia, dar depoimentos e começar o longo processo de reconstrução, mas a parte mais difícil tinha acabado. A verdade tinha sido revelada, e uma vez liberada, nunca mais poderia ser reprimida. Jonathan foi levado algemado, ainda protestando, ainda insistindo que não tinha feito nada de errado. Os outros membros do conselho estavam a ser detidos, apanhados nos escritórios ou em casa. A sua traição coordenada era agora o seu destino comum. Amélia, parada no átrio da sua empresa, com a mão de um zelador na sua, percebeu algo profundo. O poder não significava nada sem integridade. O sucesso não significava nada sem pessoas que realmente a apoiavam. E às vezes, a pessoa que a salva vem do último lugar que esperaria, das sombras, do fundo da hierarquia, de um lugar de lei tão profundo que não lhe dá nada a temer e tudo pelo que lutar. O que acontece agora? Perguntou ela a Ethan, enquanto a polícia terminava de recolher os depoimentos. Agora, Ethan olhou para o relógio. Agora, vou buscar a minha filha à escola, fazer-lhe o jantar, ajudá-la com os trabalhos de casa, ter uma noite normal, sorriu ele. E você começa a reconstruir não só a empresa, mas a si mesma. Porque você é mais do que o Sterling Group, Amélia. É mais do que aquilo que eles tentaram destruir. Ela acenou com a cabeça, compreendendo que a jornada à sua frente seria longa. Batalhas legais, reestruturação corporativa, pesadelos de relações públicas. Mas, pela primeira vez desde que foi arrastada para fora do carro, sentiu esperança. Esperança genuína, porque a verdade estava do seu lado, assim como Ethan Ward. Ethan carregou todos os dados reais para o sistema de ecrãs grandes do átrio. No sistema de ecrãs grandes, funcionários, gerentes de segurança, todos viram o vídeo de Jonathan a ameaçar Lucas. Todos simultaneamente mudaram de opinião. Um funcionário que tinha transmitido ao vivo, insultando Amélia, começou a chorar. Eu estava errado. Desculpe. A diretoria foi escoltada pela polícia até os carros, bem na frente de centenas de funcionários. Amélia ficou no meio do átrio, mas os holofotes não estavam mais sobre ela. E sim, um segurança disse. Ward, você poderia ter sido diretor de segurança. Por que se tornou zelador? Ethan respondeu, porque escolhi proteger a verdade, não o poder. O átrio inteiro ficou em silêncio. Então aplausos irromperam, não para o CEO, mas para o pai solteiro. Amélia olhou para Ethan, seus olhos mostrando respeito genuíno, um sentimento que ela nunca tinha demonstrado por ninguém na empresa. Fim do ato 4. Amélia disse baixinho para Ethan, você me salvou e salvou esta empresa. A transformação foi notável em um intervalo de 30 minutos. A opinião pública mudou completamente. Os funcionários que tinham sido tão rápidos em condenar Amélia agora voltaram sua fúria para os verdadeiros criminosos. As redes sociais, que a tinham criticado com memes e acusações, agora estavam inundadas de desculpas e elogios. Um vídeo em particular viralizou. Ethan em frente ao painel de controle, calmamente a carregar provas, enquanto Jonathan se enfurecia ao fundo. Alguém tinha gravado com o telemóvel através da porta de vidro. É assim que um herói se parece, dizia a legenda. 20 milhões de visualizações em 3 horas. Mas Ethan não se importava com a atenção. Assim que a polícia terminou, ele silenciosamente afastou-se, indo para a escola da Lily para a buscar. Amélia viu-o partir.
Este homem que tinha salvado todo o seu mundo e depois simplesmente partiu como se nada fosse, como se não tivesse tornado o zelador mais famoso da América. O Conselho Provisório, rapidamente reunido a partir de membros juniores não envolvidos na conspiração, perguntou a Amélia o que ela precisava primeiro. Eu preciso do histórico completo de emprego de Ethan Ward, todos os detalhes do que aconteceu com ele. Eles trouxeram os arquivos e, ao lê-los, Amélia sentiu-se mal. Ethan não era apenas um engenheiro sênior, ele era uma estrela em ascensão, o chefe de segurança mais jovem da história da empresa. Mas a sua esposa morrera no incêndio. O incêndio no prédio comercial no centro da cidade, que o Sterling Group mantinha com fiação defeituosa, registros de inspeção falsificados, violações de segurança ignoradas. 23 pessoas morreram, e a esposa de Ethan era uma delas. Quando Ethan tentou expor a verdade, eles o destruíram, culparam-no pelas falhas no sistema de segurança e forçaram-no a sair com ameaças de acusações criminais. Ele perdido a sua esposa, a sua carreira, a sua reputação, tudo para proteger os lucros da empresa. E agora, anos depois, ele salvou essa mesma empresa. Não por vingança, mas porque era o certo a fazer, porque Lucas lhe pediu, porque uma mulher precisava de ajuda. A nobreza disso era impressionante. Amélia tomou uma decisão. Ela convocou uma reunião de emergência com todos os funcionários. Todos os funcionários de todos os níveis se reuniram no átrio ou assistiram nas telas dos seus escritórios. Preciso dizer uma coisa, ela começou, com a voz amplificada por todo o edifício. Hoje vocês souberam que eu era inocente das acusações contra mim, que fui incriminada por pessoas em quem confiava. Mas outra história que precisam de ouvir, sobre um homem chamado Ethan Ward. Ela contou-lhes tudo, a carreira dele, a morte da sua esposa, o encobrimento, a sua destruição, os seus anos no exílio, trabalhando como zelador no mesmo edifício que o arruinou, e a sua escolha, apesar de tudo, de se levantar e lutar pela verdade. Ele não nos devia nada, disse Amélia, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Nós tiramos tudo dele, e mesmo assim, ele salvou-me. Salvou esta empresa, salvou todos vocês, porque sem esta prova, o Sterling Group teria entrado em colapso sob investigação criminal. Ela fez uma pausa. Amanhã vou anunciar uma investigação completa sobre a morte da minha esposa. Vamos encontrar todos que encobriram o caso e responsabilizá-los. Vamos corrigir isso. Os aplausos foram ensurdecedores, mas mais do que isso, houve uma mudança. A cultura tóxica que permitiu que a corrupção florescesse, que transformou os funcionários em uma multidão tão rapidamente, começou a se desintegrar. As pessoas começaram a questionar, a pensar, a exigir melhorias, e tudo isso remonta a um zelador discreto que se recusou a deixar a injustiça vencer. Uma semana depois, Ethan sentou-se em um banco do parque com sua filha Lily, observando-a comer sorvete com os cabelos ao vento. Ethan disse, papai achava que só era adequado para trabalhos tranquilos, mas naquela noite percebi que há momentos em que você precisa se levantar. Lily perguntou, você salvou a senhora Amélia? Ethan sorriu. Não, ela é forte. Eu apenas abri a porta para a verdade entrar. Amélia apareceu carregando uma caixa de doces e alguns papéis. Ela perguntou a Ethan, você quer voltar ao cargo de engenheiro-chefe ou devemos recomeçar em uma nova empresa? Ethan olhou para Lily, depois para Amélia, com os olhos não mais hesitantes. Não preciso de um título, só quero criar a minha filha em paz. Mas se precisar de mim, estarei lá. Amélia sorriu com o sorriso mais gentil de sempre. Acho que nós dois merecemos um novo começo. Cena final. Ethan segurou a mão da filha. Amélia caminhava ao lado deles, os três caminhando em direção ao pôr do sol. O parque estava tranquilo, com crianças brincando nos baloiços e cães a perseguir frisbees, a beleza simples da vida cotidiana. Lily terminou o seu gelado e olhou para o pai. Papá, a senhora Amélia vai estar mais presente? Da boca das crianças, Ethan olhou para Amélia, que corou ligeiramente. Gostarias disso, querida? Sim, disse Lily simplesmente. Ela parece solitária, como tu eras antes de deixares de estar solitário. Ethan riu-se, o primeiro verdadeiramente livre que Amélia já tinha ouvido dele. Sem solidão é uma palavra? Agora é, declarou Lily com a confiança absoluta da infância.
Amélia ajoelhou-se ao nível de Lily. Gostaria de estar mais presente se estiveres de acordo. Tudo bem para ti. O teu pai é uma pessoa muito especial, assim como tu. Vais casar com o meu pai? Lily perguntou com a franqueza que só uma criança consegue ter. Os dois adultos ficaram vermelhos. Lily, Ethan ficou mortificado. Vocês olham um para o outro da mesma forma que as pessoas dos desenhos animados fazem antes de se beijarem. Lily não se incomodou com o constrangimento. E o papai precisa de alguém para beijar. Ele está triste há muito tempo. Amélia não pôde deixar de rir. Sabe, Lily, você é muito sábia, mas o seu pai e eu somos apenas amigos agora, está bem? Acho que sim, Lily suspirou dramaticamente. Mas você deve saber que o papai é muito bom em abraços, faz as melhores panquecas e lê histórias para dormir com vozes engraçadas, não é? Os olhos de Amélia brilharam. Terá que experimentar isso algum dia. Você pode vir para o café da manhã. Lily ficou encantada. Amanhã o papai faz panquecas de mirtilo aos domingos. Ethan, superado em número e manobras pela própria filha, rendeu-se. Panquecas de mirtilo às 9, se Amélia quiser vir. Eu quero, disse Amélia suavemente. Eu realmente quero. Eles caminharam juntos, um trio improvável, pelo parque enquanto o sol se punha. Ethan se viu relaxando de uma forma que não fazia há anos. O peso que carregava desde a morte da sua esposa, a raiva, a dor e a culpa começaram a diminuir, não desaparecendo, mas ficando mais leves. Os fardos compartilhados são sempre mais leves, e Amélia, caminhando ao lado desse homem e da sua filha, sentiu algo que sentia desde que era criança. Família, não família de sangue, mas família escolhida, do tipo que se constrói do zero, a partir da confiança, do respeito, do trauma partilhado e da esperança. Obrigada, disse ela a Ethan quando chegaram à saída do parque, por tudo, por acreditar em mim, por lutar por mim, por me mostrar como é a verdadeira força. Obrigado, respondeu Ethan, por me dar uma razão para lutar novamente, por me lembrar que a justiça ainda importa, por ver além do uniforme de zelador e enxergar a pessoa por baixo dele. Eles ficaram ali, duas pessoas que haviam perdido tudo e se encontraram nas ruínas. Não era um final perfeito, mas era real, um começo frágil e hesitante, mas cheio de possibilidades. E isso era suficiente, mais do que suficiente, era tudo. Se acredita que histórias como esta merecem ser contadas, deixe um comentário e subscreva o Hidden Heart Stories. Contamos as histórias que não devem ser esquecidas.